Fala aí, família Muito, Fernando Reis aqui. Tô aqui com o coach, ó, você já dá pra ver que o cara é coach quando o cara tá sentado na cadeirinha de praia pra puxar o treino, entendeu? Aí já dá pra ver que é coach. E a ideia é só explicar um pouco pra galera como que é um treino profissional de um atleta de jiu-jitsu. Coach, conta aí, como é que a gente tá trabalhando, qual é o formato de treino? Primeiramente, queria agradecer aqui o convite para a gente estar falando sempre sobre treinamento, que para mim falar sobre treinamento é um prazer. Então, coach, será que eu posso pegar uma cadeirinha e ficar coach igual você durante o vídeo aqui? Por favor. Então vamos lá, para quem não me conhece, sou eu sou coach ainda, Ribeiro. mas agora tem uma cadeirinha aqui. Hoje eu trabalho 100% com Brazilian Jiu-Jitsu aí, estou trabalhando com cerca de 85 pessoas, hoje é o número, sendo dos 85, 34 atletas profissionais. Porque aí tem o grupo do Dream Art, né, que já só do Dream Art são 28 atletas. E tem um grupo aqui também da Tetris que eu estou fazendo no mesmo formato do Dream Art. É uma maneira de aumentar, escalonar um pouco o serviço que a gente está fazendo no individual como você. Certo. Então, respondendo um pouco da sua pergunta inicial, que é como é um atleta, como é um treino de um atleta de jiu-jitsu. Bom, basicamente, treinamento hoje você precisa entender de pessoas, porque você é uma pessoa antes de você ser um atleta. Então, como o Fernando funciona, para mim é mais importante do que como o Fernando treina, porque é como o Fernando funciona que eu vou determinar ou entender como ele treina. Um dos problemas dos treinadores hoje é o que chama de TDF, que é a taxa de transferência de força, é o quanto você consegue transferir do treinamento para o que realmente acontece no jiu-jitsu. E dessa maneira que a gente trabalha, a transferência assume assim resultados espetaculares, porque até a maneira de você fazer uma remada alta, você está fazendo uma remada alta na musculação, você está preocupado com a remada. No jiu-jitsu não, a gente tem que aterrar, então tem que fazer aquela base, é como se o cara quisesse te puxar no aranha, você quer fazer um levantamento terra, então tem que fazer a postura aqui, porque senão o cara te dá um tombo e te joga na one leg. Então todas essas coisas que a gente vem trabalhando está sempre conectando a parte da teoria com a parte do físico, a parte tática, a parte técnica e obviamente isso influencia no emocional. Então você tem que entender primeiro o que é que o cara precisa, qual é o gap dele e o que é que vai levar ele para o próximo ponto. Dentro desse panorama, a gente vai passar um planejamento dividido por fases. A primeira fase é que eu chamo de aprendizado técnico. O cara tem que entender tecnicamente como eu trabalho, como é a metodologia, essa coisa da cadência, de velocidade de execução que todo mundo estranha. É complexo, eu demorei um tempinho para pegar tudo assim. Então são muitas informações. Então você começou comigo em junho do ano passado. Então a gente está chegando aí a 9, 10 meses de planejamento para você estar chegando nessa fase agora, que é uma fase onde a gente está fazendo um polimento para você lutar aí os campeonatos mais importantes. Coach, e uma coisa também que eu nunca tinha feito antes de começar a treinar com você foi treino de mobilidade, liberação miofascial. Esse tipo de coisa também não passava longe do meu radar de conhecimento. E qual que é a importância do trabalho de liberação e o trabalho de mobilidade para o atleta de jiu-jitsu? Isso é muito importante porque é o seguinte, cara. A gente aprendeu a treinar jiu-jitsu com o nosso professor. E o professor aprendeu com o professor dele. E por aí vai. O que acontece é que poucas influências de ciência do esporte ou de treinamento tiveram dentro da aula de estrutura de jiu-jitsu. Então, tem uma coisa que mudou assim um pouco a maneira como as pessoas treinam, que foi aquela coisa ali que o Álvaro Romano fez da ginástica natural, que basearam na bioginástica aí do professor Orlando Cane, e aplicou o jiu-jitsu. Por quê? Porque começou a trabalhar o aquecimento, exercícios de melhorar a mobilidade, é uma coisa que tem influência da yoga e daquelas coisas todas. Mas se você parar do ponto de vista, qual foi a contribuição da ciência do esporte realmente na formatação da estrutura de um macro planejamento? Então, como você falou antes, os atletas de jiu-jitsu não têm esse costume de fazer um planejamento. Eu estou falando um planejamento de 10 meses, 12 meses. Imagine um atleta olímpico que faz planejamento de 8 anos. 8 anos? 8 anos, porque o cara tá com 14 agora, estão pensando ele no ciclo olímpico de 2000, quando ele tiver 22. Então o cara tem planejamento de treino para 8 anos. E
meio do período ele só vai ajustando. Vai ter um macro planejamento, que é o esqueleto, que a gente chama, e você vai micro ajustando isso. Então, por exemplo, quantos rolas você faz por semana? É difícil, porque cada formatação de treino tem uma formatação. Por que a gente faz um treino de 10 e descansa 1 minuto? Se numa competição a gente faz 10 e descansa 20? Sim, no mínimo. No mínimo. Então, essa coisa de que você fazer o famoso 6 ou 5 de 10 é importante, porque teoricamente 10 minutos seria o que o atleta faixa preta de jiu-jitsu treina. Mas porra, com intervalo de 1, 2 minutos... Foge da realidade bastante. Foge completamente da realidade. E um atleta que faz 6 de 10, ele não vai se transformar melhor num atleta que faz 3 de 10, mas com 20 minutos de intervalo. Porque o cara que faz 3 de 10 com 20 minutos de intervalo, faz 3 lutas como se fosse realmente competição. E aí você tem uma transferência mais real. Né? Além da transferência ser mais real, tem uma coisa de treinamento chamada intensidade. Se você faz 6 de 10, você vai terminar o primeiro treino, você faz bem. O segundo treino, você já começa a dar uma caída. Já não fez igual o primeiro. Sim. E aí a tendência é que o sexto seja o pior do que o primeiro. Então você tem uma descendência de performance muito relevante. E é nessa descendência de performance que o cara perde velocidade, ele perde a probabilidade de você exigir mais do seu metabolismo, porque você exige muito do seu metabolismo quando você está em altas intensidades. É tipo uma empresa, você contratou uma empresa agora, está fazendo 1000 camisas. Aí uma marca, um empresário gostou da minha marca e me pede para fazer 10.000 camisas. Eu tenho que contratar novos funcionários, não é isso? Certo. Então a mesma coisa acontece com o corpo. Se o corpo está me pedindo uma demanda muito acima do que eu estou conseguindo entregar, ele vai criar mecanismos para que meu corpo se adapte a isso. E isso é importante para a intensidade. E num treino de jiu-jitsu, a gente sempre treina volume. Dificilmente a gente treina intensidade. E as pessoas confundem sair do treino cansado com intensidade. Isso é densidade. É a relação de intensidade com descanso. Então, por exemplo, você faz um treino de 10, descansa 1, volta para fazer um de 10, descansa 1 e volta para fazer um de 10. Você terminou o terceiro treino destruído. Mas o segundo e o terceiro treino não foi tão intenso quanto o primeiro. Porque ninguém é super-homem para manter a intensidade. Agora, se você dá um intervalo grande, então... É fisiológico. É fisiológico, você consegue manter a intensidade. E aí você consegue evoluir fisicamente. Então, eu só dei esses exemplos para mostrar que assim, a ciência do esporte tem muito a contribuir com a estruturação. E essa foi minha primeira pesquisa científica que eu publiquei internacionalmente em 2015. Por quê? Porque eu criei uma nova maneira, eu fiz uma proposta, que eu chamei na época de MEP System, Martial Arts Metabolic Periodization. Então era assim, 9 pessoas treinaram jiu-jitsu da maneira comum, como todo mundo treina, 2 horas por dia, durante 5 dias na semana. E as outras pessoas treinaram metade do volume. 9 pessoas treinaram da maneira como eu estava propondo. O resultado foi que em 10 semanas, as pessoas que treinam do jeito que eu propus ficam em média 50% fisicamente superior a quem está treinando, não é quem ficou em casa. E qual foi a métrica que você usou? A gente fez, tipo assim, aqui no nosso treino físico a gente tem um acelerômetro, principalmente na fase de força veloz, igual a gente está trabalhando agora, a gente trabalha com um acelerômetro que dá um número pra gente. No jiu-jitsu, como é que você conseguiu mensurar isso? Quando a gente trabalha com artigos científicos, a gente tem que ter essa parametrização. Então, tem aqueles trabalhos que tem aquelas coisas que são padrão ouro e tem aquelas coisas que são próximo ao padrão ouro. Então, por exemplo, se eu quero ver a capacidade aeróbica do cara, o padrão ouro é a ergoespirometria, ou já viu aquelas caras correndo numa esteira com uma máscara? Sim. Então, é para ver o funcionamento do coração e a sua troca de gases. Certo. Existem alguns protocolos de corrida, por exemplo, que fazem uma equação matemática para se assemelhar ao resultado da ergoespirometria. Se chama de teste, a ergoespirometria seria um teste direto e esses outros seriam testes indiretos. O que eu tentei fazer nesse trabalho foram testes indiretos, onde a gente mensurou percentual de gordura, tá? Antes, depois, a gente mensurou
quantidade de flexões que o cara fazia em 1 minuto, quantidade de abdominal que o cara fazia em 1 minuto. Esses são testes que são validados aí em vários artigos para saber. Aí o que foi que eu fiz? Flexão e abdominal? Não. O que é que a gente vai fazer? Vamos escolher uma técnica, tipo single leg. Quantos single legs você consegue fazer em 1 minuto? Vai, pum! Então esse foi um teste que eu criei de resistência específica. E aí o cara, antes do trabalho, fazia, 30 single legs. Depois ele conseguia fazer 40, 50. Entendeu? Então essa é a métrica. Outro teste que eu criei foi quantos segundos você demora para fazer 5 single legs. Então um teste era de resistência e o outro teste era de velocidade específica. Então essa foi uma maneira que eu criei de métrica para fazer com que a coisa fique mais real para o jiu-jitsu. O que aconteceu foi que, na verdade, quando eu entrei na educação física, eu vi que tudo que a gente estava fazendo no jiu-jitsu, os livros de treinamento esportivo falavam o contrário. Sim. Tipo, na semana da competição todo mundo tem que fazer camp de treinamento, treinar, enquanto todos os atletas fazem um negócio chamado taper, que é o corte de 50% no volume do treino. Então foi uma coisa assim que eu, na faculdade, eu falei, cara, a gente está fazendo, mas por que a gente faz isso? E na época, meu preparador era também meu mestre de jiu-jitsu, sempre foi o professor Ricardo Gordilho. O mestre era engraçado porque dentro da preparação física era tudo organizado e dentro do tatame ele fazia, já tinha uma visão diferente. Mas era aquela coisa, aquecimento muito forte, parte técnica e rola. Mas quantos rolos você tinha que dar? Qual era o intervalo? Não tinha só... Então, o que foi que eu fiz? Comecei a controlar o volume e a intensidade dos treinamentos dentro do tatame para combinar com o que estava fora. E aí foi aonde tudo foi começando. Uma das coisas que eu percebi é que, por exemplo, nessa época eu estava muito envolvido com treinamento funcional, essas coisas. Então, no treinamento funcional, o cara está muito preocupado com a qualidade do movimento. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, principalmente com os fisioterapeutas, de técnicas de liberação, de mobilidade, de manipulação de articulação. Tanto é que tem um problema que só quem pode fazer alguns determinados cursos no Brasil são fisioterapeutas formados, como Kabat, Mulligan, Mackenzie. Eu queria aprender aquela técnica para poder melhorar o meu aluno para o treino. Eu queria que ele performasse melhor no treino. A minha intenção jamais era reabilitar um cara com as técnicas de fisioterapia, já que eu sou um profissional de educação física. Eu queria, por exemplo, aprender como um cara que chegou com um quadril travado, aprenda a soltar o quadril para ele agachar mais profundo, se é que ele está fazendo um treinamento de força. Então eu percebi que algumas dessas técnicas eram importantes para o treinamento. E aí eu criei uma estrutura que eu chamo que é a estrutura da aula, que é aquela que são aquelas 7 primeiras etapas. As 7 primeiras etapas são só de preparação do corpo para o treino. A 8ª etapa é a série que eu chamo de série principal. E aí depois tem aquela série complementar, que é tipo panturrilha e punho. Sim. Então eu criei a estrutura da aula. E aí eu comecei a trabalhar isso. Dentro dessa estrutura da aula, tem os componentes que precisam ser trabalhados e que ninguém normalmente numa academia trabalha, porque você vai para a academia, você quer, vai fazer um treino de musculação lá que seja, bota o cara para andar 7 minutos na esteira ou 10 minutos e o cara aqueceu e já está pronto para treinar. O cara não soltou a fáscia está tensa, o cara não lubrificou a articulação, não melhorou a amplitude da articulação, o cara não deixou ele em estado de alerta, que é sistema nervoso central. Então, essas 7 etapas são super importantes para você treinar melhor. E você já viu que assim, a gente treinando com acelerômetro, quando você faz um aquecimento mais ou menos, a tua série é sempre melhor as últimas, em vez de ser a primeira. Esse é um estilo meu, né? Eu começo a crescer durante o treino mas tem muita gente que é o contrário, né? Começa a cair durante o treino. E aí você cria um treino ou cria objetivos para você no tatame para reverter esse polo. Se você é um cara que está começando devagar e vai crescendo, se você começar devagar com o cara, você vai se arrumar errado no início da luta e vai acontecer o que aconteceu naquela luta lá com o Andrew no dia de Pro. Sim. Começou errado e aí a luta desencadeou dali. Desencadeou dali. Aí por isso que eu falei, Fernandinho, você tem que treinar dessa maneira, assim assado, por causa disso. E aí aconteceu o que aconteceu em Floripa. Você pegou ele.
começou bem na luta, se ajeitou, começou a jogar na frente. Então, se eu tivesse feito o melhor treinamento do mundo e não tivesse enxergado isso, o problema ia continuar. Sim. Você tá entendendo? A mesma coisa de um cara que começa muito forte, mas ele não controla o ritmo e no meio da luta o cara quebra. Então, se eu vou lutar com um cara desse, você só tem que tentar segurar o cara nos primeiros 5 minutos e depois você ataca ele. Foi mais ou menos a estratégia que eu usei lá com o Andrew, que eu sei que ele é um cara frenético, né? Perigoso pra caramba. E eu sabia que eu tinha que acertar o início de luta porque a gente diagnosticou isso antes, né? E eu perdi 5 pra ele antes, né? 5 vezes eu perdi seguida pra ele, até acertar o jeito ali e conseguir cair na estratégia certa. Então, aí vem uma das coisas muito importantes em treinamento que eu chamo que é alguém precisa ser analítico. Sim, importante. Então, alguém precisa... Principalmente na alta performance. Claro, porque alguém precisa entender por que você está perdendo. Se tem um padrão, por exemplo, 3 lutas que você perdeu, você ganhou 20. Mas as 3 lutas que você perdeu foi por causa de início de luta. Sim. Aí eu... Calma aí, vamos acertar isso aí. Enquanto você não acertar o início de luta, você vai ganhar 20 e vai perder 3. E, inclusive, depois que a gente começou a treinar junto com as orientações do coach, eu criei um relatório. Então, todo campeonato que eu vou, pós-campeonato, eu faço um relatório. Detalhado pra caramba. Se você tiver curiosidade, até deixa aqui no comentário que eu conto pra vocês mais ou menos como é que é. Se o coach deixar, né? Porque tem muita coisa que tá dentro do padrão RR, metodologia RR, né, coach? Mas, assim, esse relatório foi uma coisa que me ajudou muito e que eu não tinha o costume de fazer, já tinha alguns anos. Eu fazia a grosso modo, mas não fazia ele com tanta cautela igual eu passei a fazer depois que eu comecei a treinar com o coach, né? Todo campeonato, acabou o campeonato, é relatório do campeonato, o coach tá lá cobrando depois. E aí, cadê o relatório? Cadê o relatório para analisar porque aqui? Um relatório, o cara geralmente, por exemplo, aconteceu o BJJ Pro, aí você perdeu pro Felipe Andrew. Tá, aí a gente precisa entender o que é que aconteceu. Fisicamente, teve algum... Porque o cara perdeu pro Felipe Andrew, qual é o que todo mundo pensa? Precisa treinar o quê? Mais. Precisa treinar mais, eu preciso treinar mais. Se você treinar mais, a probabilidade de você cometer o erro que você cometeu é igual ou maior. Por quê? Porque você não identificou exatamente qual foi o problema. Então, quando você vê lá, eu sou um preparador físico, aí você vê lá, fisicamente você faltou gás, faltou força, faltou velocidade, faltou resistência. Aí o cara vai precisar treinar mais por quê? Vai precisar mudar o treino por quê? Aí você tem que entender o que é que levou o cara àquilo ali. Se for um gap tático, que culminou com um problema técnico. Foi exatamente isso. Então a gente precisa resolucionar um gap tático e a gente criou uma estratégia para você solucionar esse gap tático no treinamento. E aquela coisa, né? Não foi uma coisa imediata que a gente conseguiu consertar de um campeonato pro outro. Perdi 5 para acertar uma, né? Assim, tem que ser consistente, né, coach? Tem que... Quando eu cheguei, você tinha lutado com ele só uma vez. Não, já tinha lutado 4. Já. Algumas. Você lutou 4. Aí você perdeu para ele já trabalhando comigo, que foi o BJJ Pro, e já na segunda você já ganhou. Então comigo a gente tem uma derrota e tá 1-1. Tá 1-1, parceiro. Felipe aí, cara, brabíssimo. Não, eu sou fã do moleque. Mas Felipe, a gente tem que te estudar, Felipe. a gente joga certo, né, coach? A gente tem que te estudar, Felipe. Não, eu só tenho, uma coisa que é importante a gente falar, que a gente comenta taticamente o que acontece e tudo mais, mas assim, a gente sabe o potencial de cada atleta, a gente entende, o Felipe, por exemplo, a gente está comentando dele aqui, ele acabou de ganhar o absoluto europeu. O cara é um atleta excepcional. Finalizou aqui. Impressionante. O cara é um jiu-jitsu bonito de ver lutando, né? Então você vê que o muro é alto, né, coach? Então, o muro é alto ali, mano. Bicho é muito bom. Então você manter ali em alto nível, você precisa estar sempre atrás dos mínimos detalhes. Porque é aquele 1% que vai fazer você sair do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro. É sempre a vantagem. É sempre um mínimo detalhe. Foi o início de luta. Então, no caso foram até duas, né? Nessa luta que você está falando em específico foram duas, né? No
na minha puxada ele pulou, caiu o joelho na barriga já, eu acho, se não me engano. Pô, então aí já compromete a luta inteira. Duas vantagens com um cara que sabe lutar jiu-jitsu é difícil de reverter. Muito recurso, né? Ele joga bem por cima, joga bem por baixo, Completo. é bom de queda, então é um cara que tem bastante recurso. Então o que que você faz para anular os pontos fortes dele e atacar os pontos fracos? O que é que você tem de arma? E aí você precisa entender do atleta Fernandinho, o que é que ele tem de arma contra as armas lá do Felipe. E aí você monta realmente a estratégia. Então, por exemplo, eu sempre fui aficionado desde criança por filme de guerra, por filme de espionagem, porque eu sempre percebi que nem sempre o mais forte ou o melhor vence o mais esperto. E a história da humanidade está aí para isso, com várias guerras e várias decisões de guerras, desde a Roma Antiga, que tinha, por exemplo, os gladiadores. Os gladiadores faziam determinadas formações para lutar com os leões. Então, formação em círculo, formação em quadrado, a depender de como você estava. Então, essa coisa da estratégia, para quem está em casa, eu recomendo para começar, né, que é um livro super famoso, que todo mundo provavelmente já deve ter. Eu não li ainda. Eu já li Arte da Guerra 3 vezes, legal, em momentos diferentes da minha vida, porque eu gosto de fazer leituras de mesmas coisas em momentos diferentes da minha vida para eu enxergar coisas que eu às vezes não estava. Com aquela maturidade você não era apto a. Ou às vezes é engraçado. Nessa primeira leitura eu achei que eu concordava com o autor num determinado momento. Na segunda leitura não. Na terceira eu passei a concordar, só que por outro motivo. Então você vê como o nosso conhecimento ele é mutável e ele é construído baseado nas suas experiências de como você está vivendo. Legal. Entendeu? Ô coach, resumindo um assunto, né? 2 benefícios da liberação e 2 benefícios da mobilidade. Os 2 primeiros que vem na sua cabeça. Liberação miofascial, aumento da amplitude de movimento pela diminuição da tensão. Isso é efeito agudo para o treino. E tem alguns trabalhos que mostram também que a liberação no pós-treino acelera e melhora um pouco da recuperação muscular. Legal. Tem uma galera já trabalhando nessa linha. Mobilidade, melhoria sim da amplitude de solta a musculatura, a trava da articulação e melhora a amplitude do treino e melhora o funcionamento da articulação para o treino, porque quando você movimenta a articulação, você libera o líquido sinovial. E o líquido sinovial da articulação é a gasolina do carro da articulação. Legal. É quem nutre as articulações. Então esses são 2 benefícios assim imediatos e que dá para sentir na primeira sessão. Sim. Os 2 da mobilidade é amplitude de movimento e nutrição da articulação para melhoria do funcionamento da articulação. Com líquido sinovial. É muito difícil, mas a gente vai aprendendo. Depois eu tenho que assistir. E a liberação é a melhoria da amplitude de movimento para o treino e para o pós-treino, melhoria na recuperação para a próxima sessão. Legal. Ô coach, eu mesmo fiquei ali namorando o seu trabalho um tempo antes de começar a treinar com você. E não é todo mundo que tem a oportunidade, não é todo mundo que consegue ter esse suporte. E eu queria, de certa forma, ajudar. Aquele que ficou até aqui, assistiu, eu não sei nem quanto tempo a gente tem de vídeo, aquele que assistiu até aqui, sei lá, qual dica que você tem para esse cara aí, para ele conseguir fazer um modelo de treino um pouco melhor, que ele consiga ter uma performance melhor, mesmo não tendo suporte igual o seu? Lógico que, tipo, você tem os seus cursos, você tem a sua assessoria online que você dá, mas assim, uma dica que já dá para mudar de imediato para quem está treinando jiu-jitsu e quem quer melhorar a performance, o que você poderia dar de dica para essa galera aí? Vou dar 2 dicas que eu considero muito importantes e que qualquer pessoa pode fazer. Número 1, dê pelo menos 6 horas de intervalo entre uma sessão e outra de treinamento. Legal. Isso aí, cara, assim, o ideal seria 8. Mas 6 horas já dá pra você fazer, porque senão o cara começa ali, o cara acha que quer ser competidor e tem que treinar 3 vezes por dia. A conta não fecha. Mesmo isso na fase, desculpa interromper, galera, mas mesmo numa fase inicial, eu, por exemplo, quando era faixa azul, sei lá, eu treinava 3, 4, 5 vezes por dia. Quantas lesões crônicas você acumulou?
Eu acho que até que nenhuma, mas assim... Isso você é um fora da curva. Então o que acontece é que quando você treina demais, aí de novo entra no volume e a sua probabilidade de lesão. A gente está falando de probabilidade, não o que vai acontecer. Sim. Então você é um cara que fez musculação a vida inteira. Sim, desde 17. Então, tem 10 anos que eu treino. Então, quando você começou a treinar Gil, você já fazia musculação? Ainda não. E aí provavelmente você começa a fazer musculação, querendo ou não você treinava, mas você tinha um reforço muscular. Sim. Então é muito importante esse negócio da quantidade de treinamento, porque todo mundo fala, divisão de base o cara tem que treinar muito mesmo, mas aí ele soma um monte de coisa, de lesões por reforços respectivos, vai treinando em cima disso e de novo ele foge da realidade da competição. Certo. Por quê? Porque o cara que treina muito, ele não consegue treinar intenso. E aí chega no campeonato e não consegue transferir aquilo que ele está fazendo de fato. Não tem realidade. E aí tem um gap e ele não entende. Por quê? Porque ele está treinando muito, o resultado não está batendo. E aí ele volta e ele quer treinar mais ainda. A conta não fecha. Dê 6 horas pelo menos de intervalo entre uma sessão e outra. E a dica número 2. Sono. Sono é um dos principais agentes de recuperação. Então se você dorme pouco... mas acorda bem, tá tranquilo. Tem trabalho já mostrando que, por exemplo, atletas de alto nível que dormem 6 horas tem X% de probabilidade de você lesionar. Os atletas que dormem de 8 horas acima, eles têm metade. Cara, de 6 para 8 horas, cai em metade a sua probabilidade ou seu risco de lesão. De 6 para 8 horas. Então é muita coisa. Então procure estudar sobre o sono. Procure, por exemplo, usar. Eu vou dar uma dica, eu tenho uma aula só sobre isso, que eu dou 7 dicas para quem obviamente está trabalhando ou para quem está lá no treinamento dos campeões. Mas eu vou deixar aqui uma dica. Uma dica muito boa é você que a gente hoje está no mundo moderno, todo mundo usa muito celular à noite. Sim. Então, procure teu celular e procure colocar a função Night Shift. A função Night Shift é a emissão da luz marrom. Ela fica mais amarronzada ao invés da luz azul. Porque a luz azul deixa seu cérebro mais ativo. E se teu cérebro está mais ativo na hora de você dormir, provavelmente você vai ter um sono mais inquieto. Se você tem um sono mais inquieto, você recupera menos. Então, procure cuidar do seu sono e coloque no seu celular a função Night Shift ou a luz amarronzada. Essas são 2 dicas aí muito importantes para você que... Teve uma bônus ainda. Você falou 2 e ainda falou a função do Night Shift. A função do Night Shift. Não foi 3. Então para quem ficou até... Peraí. Então para quem ficou até aqui nesse momento, vamos dar mais uma aí, que é a estrutura de quantas sessões de treino fazer na semana. Legal. Eu trabalho... Eu perguntei isso recente, né, coach? O que é ideal para um atleta fazer? Quantas sessões de treino seria ideal para um atleta de alta performance? Né? Então eu trabalho com um número cabalístico, 11 sessões. 11 sessões, é o ideal. É o máximo, é o teto. É o teto. Tem algumas coisas que você pode até trazer para 12, a depender de como está a vida do cara. Mas nenhum atleta que eu treino, e nenhuma possibilidade, ele faz mais do que 12 sessões de treino por semana. Tem gente que faz 7, tem gente que faz 8, tem gente que faz 11. Aí eu brinco com isso aqui. Por exemplo, você faz 10 sessões. Tem gente que faz 8 jiu-jitsu e 2 físico. Tem gente que faz 5 jiu-jitsu e 5 físico. Isso vai depender de como está a vida da pessoa e qual a fase do treinamento que ela está. Por exemplo, qual a deficiência que ele tem também, né? Às vezes ele tem uma deficiência técnica, ele tem que fazer um treino de força máxima que dá mais fadiga, um pouco neural no cara. Eu procuro dividir ele mais vezes na semana. Legal. Quando é um treino mais de potência, você pode acumular mais, porque deveria gerar menor fadiga caso o treinador saiba realmente manipular as variáveis do treinamento. Então, lá vai mais uma dica. Porra, vamos ficar, eu tô aprendendo, você também tá, o coach tá de boa, coach. Então... Peraí, coach. Já que a galera tá até aqui e você tá dando tanta dica bônus aí, já perdi as contas quantas foi, deixa o like aqui no vídeo, cara. Deixa o like aqui no vídeo, tá? Se você gostou, tá gostando,
lógico, se você assistiu o vídeo até que você tá gostando, né? Então já deixa o like aqui, tá? Se inscreve no canal, que eu esqueci de pedir isso antes. Então se você chegou até aqui, faz esse favor, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e pega o restinho da dica aí do coach aí, que eu cortei ele, mas foi por uma boa causa. Então, vai lá, coachzeira. Então, dica 1, 6 horas. Dica 1, 6 horas. Entre os treinos. Dica 2, procure cuidar do seu sono e ter pelo menos 8 horas em média, já que monitorar sono é um pouco mais complicado. Terceira dica, use a função Night Shift no seu celular. Quarta dica, faça no máximo 11 sessões de treino por semana. E a última que eu te cortei? Que é essa, a depender da fase do treinamento, você pode colocar mais jiu-jitsu ou menos jiu-jitsu. Então, quanto mais longe da competição, você faz mais físico e menos jiu-jitsu. Mais próximo da competição. Mais jiu-jitsu e menos físico. Sessões. Aí é muito osso. Coachzeira, era para ter sido um vídeo, era para ter sido só uma introdução, a ideia do vídeo era outra, mas desenvolveu e é isso aí mesmo. Provavelmente eu vou colocar isso aqui em podcast também, tô para organizar aí já para fazer o podcast há um tempo, então logo mais vai ter o podcast, eu vou soltar isso aqui no podcast também. Pra galera que estiver ouvindo ou pra galera que estiver assistindo, como que te acha lá no Instagram, no YouTube, se você tiver... Você tem canal também no YouTube, né, coach? Mas não sou ativo no canal. Não é tão ativo, né? No Instagram você tá lá direto que eu acompanho sempre. Como tá seu Instagram pra galera te procurar lá? Essa coisa das redes sociais é uma coisa assim que eu tenho batido bastante desde que quando eu comecei a trabalhar aqui com os atletas de alto nível em São Paulo, sobre o que é branding, sobre o que é marca, sobre como se posicionar, porque o jiu-jitsu está mudando e eu acredito nessa mudança e hoje eu sou um profissional que vivo de jiu-jitsu. Então vou contar só uma história rápida para vocês entenderem. Eu não sabia até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quem era Sérgio Moro. E aí tava todo mundo aqui na Unite comentando, porque vai ter entrevista de Sérgio Moro. Aí eu mandei para meu pai uma mensagem. Eu chamo meu pai de Joe. Ô Joe, quem é esse Sérgio Moro? Aí meu pai, você é um alienado, você não sabe nem quem é Sérgio Moro, não sabe o que está acontecendo no seu país. Eu falei, tá bom, o senhor sabe o que é densidade mitocondrial? Ele não, eu falei, o senhor é alienado, não sabe o que está acontecendo no seu corpo. O senhor está preocupado com o país, mas não sabe o que está acontecendo dentro do teu corpo. Legal. Então, por exemplo, eu já não assisto televisão há muito tempo. Também não. Então, hoje de manhã eu acordo e procuro ouvir algum tipo de podcast. Você falou de podcast, então hoje eu estava assistindo aí o podcast do professor aí, Fábio Gugel, que começou a fazer uns podcasts, eu assisti com o Valjão bem legal, e tem uma hora que ele comenta que ele também não assiste televisão e eu me identifiquei muito. Eu passo parte do meu dia focado em o que é que o Gugel está falando, o que é que o André Galvão está falando, o que é que o Ali está falando, que eu também trabalho, e a gente está indo, eu creio que a gente está indo para uma mesma direção, por caminhos diferentes, mas a gente está caminhando para querer a evolução do jiu-jitsu como modalidade esportiva e como business. Lógico. Porque obviamente tem uma migração aí do cara que era professor e hoje ele é empresário e empreendedor. E eu era um treinador que hoje eu também sou empresário e empreendedor, porque eu sou dono do meu próprio negócio. Então eu tenho que aprender com caras como o Gugel, com caras como o Galvão aí que estão, com o Carlinhos, que eu acho que foi o pioneiro nessa coisa de fazer a marca ser mundial. Então, por exemplo, um negócio de filiais, então ele traz um conceito da administração para dentro do jiu-jitsu. Então, Neguinho, eu acho assim que o Carlinhos Gracie realmente foi um visionário na época, porque ele colocou o sistema de empresa dentro da Gracie Barra para poder a Gracie Barra virar um negócio. E a própria IBJJF. Exatamente, a IBJJF, você vê o crescimento do jiu-jitsu nos últimos 20 anos. Hoje tem San José Open, eu não sei nem onde é São José, da Califórnia, eu acho. Até tem um outro podcast que o Fábio fez com o Siriema. Assisti também. Nossa, cara. Assisti, foi espetacular. Eu acho que todo atleta deveria, ver o lado da confederação. Então, por exemplo... Eu vi muito atleta já criticando, mas a confederação é isso, a confederação é aquilo, mas não sabe como é que funciona de fato mesmo. Claro, então, obviamente, tem coisas que, por exemplo, as pessoas hoje estão revoltadas com a dualidade política no Brasil, que hoje a gente está tendo um maniqueísmo no Brasil, que existe o bom e o mal. Quem não é do bom é do mal, e quem não é do mal é do bom.
Então, ou o cara é do PT, ou o cara é do Bolsonaro, e amigos de infância se tornaram rivais, ficam sem se falar, porque um votou em Bolsonaro, o outro votou em Lula, ou na esquerda, ou o que seja, e aí as pessoas demandam tanta energia para um negócio que no macro não muda. Então eu virei para meu pai, eu saber ou não quem é Moro, vai mudar o que a minha vida? Eu sou alienado? Tem gente que pode estar dizendo que eu sou alienado, mas eu estou fazendo muito mais para o meu micro e médio ecossistema do que todo mundo que está achando que está ajudando o macro e na verdade não está, está sendo manipulado. Então esse tipo de iniciativa que o professor Gugel está fazendo agora, que o André Galvão está fazendo, que é você democratizar o acesso à informação. Então, depende do ponto de vista. Eu não me considero um alienado, mas meu pai me considera. Eu invisto meu tempo nas coisas que eu julgo necessário para o meu desenvolvimento e para que eu possa ajudar pessoas também a se desenvolverem e a conseguirem sucesso na vida, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas a gente está investindo o nosso tempo para poder passar um pouco de informações a quem está aí e, na verdade, às vezes não tem acesso à informação e por aí vai. Então, eu acredito que iniciativas como essa, como a sua e como a de todas essas pessoas que estão realmente investindo tempo na internet ou que seja para fazer que a coisa mude o panorama. Esse mês, na última, eu sou colunista da Grace Magazine, para quem não sabe, eu sou responsável pela coluna de alto desempenho desde 2017. Estou para lançar agora meu segundo e-book. Na verdade, cara, deu simplesmente 27 matérias. Então isso aí deve dar cerca de 150 páginas. Caramba, um livro. Então a gente vai ter um livro aí lançado em breve e eu provavelmente vou dividir em volume 1 e volume 2. E eu falo, nessa última matéria dessa última edição, sobre a nova era do Brasília Jiu-Jitsu. E aí toco num projeto como a Adriate, que é um projeto completamente inovador para o Brasília Jiu-Jitsu, onde traz uma realidade de atleta olímpico, onde o cara tem casa, comida, roupa lavada, viagem, inscrições, e o atleta precisa se preocupar em treinamento. Entendeu? Então, a gente está vivendo agora uma mudança, o tempo... E eu já também escrevi uma outra matéria, porque o pessoal acha que a época áurea do jiu-jitsu foram os anos 90. Para mim, a época áurea do jiu-jitsu é agora, que tem faixa azul juvenil no profissional de jiu-jitsu, vivendo de jiu-jitsu. E na verdade, eu acho que a época áurea do jiu-jitsu ainda vai estar por vir. Eu penso assim, eu sou melhor do que ontem, mas estou pior do que amanhã. Ou seja, a gente tem um gap muito grande aí para aprender com áreas como pedagogia, como business, o pessoal aí de empresa, de como transformar realmente a tua aula num negócio, como você usar a tua imagem de atleta para revertir, para monetizar. Sim. Isso, como eu, treinador, posso vender meu serviço ou mais caro ou escalonar ele para ser mais barato, mas mais pessoas comprem. Então aqui tem uma decisão também estratégica e para eu poder entender para fazer isso, eu tenho que entender um pouco de negócio ou estar convivendo com pessoas que falem de negócios. Você está entendendo? Então, é esse universo que eu vejo para onde o jiu-jitsu está apontando e essa iniciativa como a sua e como de outras pessoas que estão começando o canal, que estão investindo tempo nisso, eu acho super válido e eu, particularmente, invisto meu tempo em consumir esse tipo de informação, porque o que Moro vai fazer, sinceramente, não vai mudar a minha vida. Ô, coach, e para a gente fechar aqui, eu acho que uma maneira de ajudar essas iniciativas a crescer é compartilhar, né? Então, se você quer assistir o vídeo até aqui, tá? Ainda assim tá acompanhando aqui o nosso conteúdo, pô, compartilha com algum amigo, entendeu? Compartilha lá no Instagram, me marca, vou fazer questão de repostar, tá? Pra gente, que a gente possa fazer um tipo de conteúdo desse chegar a mais gente, entendeu? Isso daí é importante. Não só para o crescimento do canal, mas para o crescimento do esporte, que é o maior objetivo aqui, né? Eu acho que o meu maior objetivo é fazer com que informações de qualidade cheguem aos praticantes de jiu-jitsu que muitas vezes não têm oportunidade ainda, tá? Mas é lógico, o jiu-jitsu melhorando, mais gente vai ter oportunidade para viver do jiu-jitsu e você pode ser um deles. Então, se você assistiu até aqui, pega esse link aqui, manda pro seu amigo, manda no grupo lá do WhatsApp que você frequenta lá da sua academia. Então,
ajuda a passar essa mensagem para mais gente. E a gente citou no vídeo aqui várias pessoas que estão trabalhando duro aí para fazer o jiu-jitsu crescer. Tá? Eu sou uma delas, eu estou trabalhando também para poder agregar o máximo de conteúdo possível. Eu sou privilegiado de estar em contato com o cara igual o Rafa aqui, que eu estou direto com ele, converso com ele pra caramba, e a gente está com, de certa forma, com a mesma missão, que é crescer. Nossos treinos duram quanto tempo? Nossa, a minha mulher que fica daquele modelo, né? Vai treinar, Luísa. fica... A Luísa. Alivia aí, porque eu pergunto, você tá com tempo hoje? Eu sempre pergunto, tá com tempo hoje? Como é que você tá de tempo? Como é que você tá de tempo? Porque a sessão comigo demora a quantidade de coisas que você fala. Então, cara, na Aliança mesmo tem o Fábio Gurgel, que é quem me deu a faixa preta, quem me graduou, tem vários atletas de ponta, eu tenho convívio com vários atletas. Ontem mesmo a gente estava aqui, eu vim aqui na academia, o Ali estava fazendo o treino físico dele, então essa comunidade, eu estou em contato com essa galera o tempo inteiro. Imagina tomar aula com o Michael Lang todos os dias. Né? Não é para todos, entendeu? Então nada mais justo que eu compartilhar, tá, isso com você também que quer viver do jiu-jitsu, ou que ama o esporte e quer entender um pouco mais desse... de certa forma dessa nata, né, que a gente está envolvido ali, que graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar envolvido com essa galera. E por que não você que está às vezes no interior, igual eu vim do interior também e agora estou aqui, que futuramente possa ser você aqui no meu lugar, ou melhor do que eu, com certeza vai estar, né, com o jiu-jitsu crescendo desse jeito. Então o Fábio usa um ditado que é: se a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, é isso aí, cara. Estamos levando aí, né? Estamos na onda. Vamos levar o jiu-jitsu para outro patamar. E quem quiser aí acompanhar o nosso trabalho, meu Instagram é Rafa Ribeiro JJ. Muito osso, coach. Muito osso. Muito osso. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. O avião tá passando aqui, passou umas 500 vezes, então desculpa aí se o áudio ficou com os aviões passando de vez em quando, mas paciência. O importante é você ter pegado a ideia do conteúdo. E, coach, você já conhece o canal, você sabe que quem visita o canal aqui fecha o vídeo com muito osso. Muito osso. Valeu, cotizeira. Muito osso.